Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo. Estamos em mais um dia da nossa vivência espiritual. Vamos vivenciar hoje o dia de Santa Inês. O dia de Santa Inês, que é uma santa muito querida na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, Santa Inês, rogai por nós, já de antemão. Vamos pedir que ela rogue por nós neste dia. Bem, ela foi virgem e mártir e deixou-se transformar pelo amor de Deus que é santo. Que bom se todos nós pudéssemos nos deixar transformar pelo amor de Deus, não é? É uma coisa que a gente sempre precisa refletir. O amor de Deus em nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre Santa Inês? No site da Canção Nova, a comunidade Canção Nova, tem um breve resumo da vida dela. Seu nome vem do grego, que significa pura. Ela pertenceu a uma família romana e, segundo os costumes do seu tempo, foi cuidada por uma aia, uma babá, que só a deixaria após o casamento. Santa Inês tinha cerca de 12 anos quando um pretendente se aproximou dela. Segundo a tradição, era filho do prefeito de Roma e estava encantado pela beleza física de Inês. Mas sua beleza principal é aquela que não passa, a comunhão com Deus. De maneira secreta, ela tinha feito uma descoberta vocacional. Era chamada a ser uma das virgens consagradas do Senhor e fez este compromisso. O jovem não sabia e, diante de tantas propostas, ela sempre dizia não, até que ele denunciou Inês para as autoridades porque, sob o império de Diocleciano, era correr risco de vida. Quem renunciasse Jesus ficava com a própria vida. Caso contrário, se tornava um mártir. Foi o que aconteceu com esta jovem de cerca de 12 ou 13 anos. Tão conhecida e citada pelos santos padres, Santa Inês é modelo de uma pureza à prova de fogo, pois diante das autoridades e do imperador, ela se disse cristã. Eles começaram pelo diálogo, depois as diversas ameaças com fogo e tortura, mas em nada ela renunciava ao seu divino esposo, até que pegaram-na e a levaram para um lugar em Roma próprio de prostituição. Mas ela deixou claro que Jesus Cristo, seu divino esposo, não abandona os seus. De fato, ela não foi manchada pelo pecado. Auxiliada pelo Espírito Santo, com muita sabedoria, ela permaneceu fiel ao seu voto e ao seu compromisso, até que as autoridades, vendo que não podiam vencê-la pela ignorância, mandaram então degolar a jovem cristã. Ela perdeu a cabeça, mas não o coração, que ficou para sempre em Cristo. Que história, né? Puxa vida, uma menina de 12 a 13 anos. Santa Inês tem uma basílica que foi consagrada a ela no lugar onde foi enterrada. Santa Inês, rogai por nós. Vamos agora à liturgia depois dessa história impactante. 21 de janeiro de 2019, segunda-feira. Santa Inês, Virgem Mártir, segunda semana do tempo comum, hein? A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. Vamos à antífona da entrada. Esta é uma virgem sábia, do número das prudentes, que foi ao encontro de Cristo
com sua lâmpada acesa. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos, dai-nos, ao celebrar o martírio de Santa Inês, a graça de imitar sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo como pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi, por Deus, proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 110 é o Salmo. Versículos 1, 2, 3, 4, refrão 4, BC. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Vamos às estrofes. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Refrão: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Refrão: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho, antes da aurora eu te gerei. Refrão: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Refrão: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, o Evangelho de São Marcos aí, que bonito, né? Temos aqui, inclusive, a liturgia comentada, a reflexão da palavra, que é um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail é santini@novaaliança.com.br. É exatamente isto que Jesus reprova. Aliás, o mestre apenas se vale da experiência popular para lembrar o que ninguém fazia: remendar roupa nova com tecido novo. Naquele tempo, os tecidos eram de fibras vegetais cruas que, lavadas pela primeira vez, encolhiam muito. Assim, um remendo de retalho novo iria encolher e, repuxando o tecido velho, aumentaria o rasgão. Naquele tempo, um auditório preso às tradições judaicas, tecido velho, teria muita dificuldade em acolher a novidade da boa nova, tecido novo. Antes, seria preciso renovar o tecido velho, graças à ação do Espírito Santo. Uma conversão como a de Nicodemos é fruto desta atuação divina no coração humano. Só depois dela estaremos aptos a acolher novidades, como abrir mão de tradições legalistas e aceitar as surpresas do Espírito. Hoje, a situação é a mesma. Vivemos num tempo social que se petrificou em valores e atitudes difíceis de mudar. Os avós garantiam: não se trocam chinelos velhos por chinelos novos. Será que o novo incomoda? O novo abala nossas seguranças? Será que perdemos a capacidade de renovação interior? Temos um exemplo. O Papa vem proclamar um ano da misericórdia. Será que nós queremos isto? Será que estamos prontos a perdoar? Ou preferimos a justiça cega, doa a quem doer? Estamos abertos a trocar a imagem de um Deus punitivo por um Deus paternal? Vejamos o que diz o Papa Francisco. Nas parábolas dedicadas à misericórdia, Jesus revela a natureza de Deus como a de um pai que nunca se dá por vencido enquanto não tiver dissolvido o pecado e superada a recusa com a compaixão e a misericórdia. Conhecemos estas parábolas, 3 em especial: as da ovelha extraviada e da moeda perdida, e a do pai com os seus 2 filhos, conforme Lucas 15, 1, 32.
Nestas parábolas, Deus é apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. Nelas encontramos o núcleo do Evangelho e da nossa fé, porque a misericórdia é apresentada como a força que tudo vence, enche o coração de amor e consola com o perdão. No nosso tempo em que a igreja está comprometida na nova evangelização, o tema da misericórdia exige ser reproposto com novo entusiasmo e uma ação pastoral renovada. A sua linguagem e os seus gestos para penetrarem no coração das pessoas e desafiá-las a encontrar novamente a estrada para regressar ao Pai devem irradiar misericórdia. Nós queremos isto. Orai sem cessar. Eis que faço novas todas as coisas, conforme Apocalipse 21, 5. E temos também uma reflexão do livro Palavra e Vida, da editora Ave Maria 2013. Vamos ver se dá para a gente fazer também essa reflexão, porque quanto mais reflexão, melhor. O Evangelho de hoje gira todo em torno de uma novidade sobre Jesus, pois a pessoa que o escreveu tinha uma ideia clara. Com Jesus havia começado uma nova etapa da história da humanidade. Desse modo, junta a discussão sobre o jejum, as questões sobre o remendo novo em pano velho e sobre o vinho novo em odres velhos. Acentua de todas as maneiras o fato de que Jesus é o marco de um antes e um depois na história da humanidade. Quando uma pessoa se encontra com Jesus, o velho já não serve mais para nada e se começa a viver uma vida nova. Shalom, a paz de Cristo Jesus para você que acompanha minhas páginas na web, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel.